Tá, então esse vídeo aqui é apenas para nós fazermos aí uma pequena revisão sobre as coisas que ficaram pendentes para a gente decidir no EAD. Tá, a primeira coisa, cadastro das empresas. Vai haver o cadastro das empresas, mas onde é que vai ficar? Fica no menu, disponível para qualquer usuário cadastrar empresas. Fica fora da aplicação, cadastro à parte. É a primeira janela que aparece para o usuário selecionar a empresa com qual ele quer entrar e aí ele pode cadastrar também a empresa. A gente vai conversar sobre isso, vai definir como é que será esse cadastro das empresas. Ainda relacionado às empresas, a gente precisa definir como é que o usuário ele seleciona a empresa. Na verdade, se o usuário deve selecionar a empresa em relação a outros cadastros, ou se a empresa fica por padrão a daquele usuário que já logou no sistema. Então, você lembra lá que quando a gente foi cadastrar o fornecedor, foi cadastrar o cliente, cadastrar o convênio, cadastrar o setor, tá? Todos eles solicitaram que você selecionasse uma empresa. Tá? Mas será que essa é uma maneira legal de fazer? O J All-in-One trabalha assim. O usuário ele seleciona a empresa. Como é que vai ser no nosso caso? A gente vai deixar o usuário selecionar a empresa ou a gente vai pegar a empresa que já está na memória relacionada àquele usuário que acabou de logar no sistema. Uma outra definição é em relação aos contatos. Tá? Como é que nós vamos cadastrar os nossos contatos? Vamos fazer parecido com o Demo 40, uma grid dentro de outra. Ou nós vamos fazer parecido com outras demos, que você tem aqui uma grid pai e duas grids filhas, uma grid para os e-mails, uma grid para os telefones. É algo que nós vamos ter que decidir também no EAD. Outra coisa pendente foi o cadastro de produtos. Como é que a gente vai fazer? Parecido com a demo 40, grupo, subgrupo, produto, uma grid dentro de outra, dentro de outra. Será que isso não vai ficar muito confuso para o usuário? Será que é legal fazer assim? Ou a gente faz que nem o Mauro fez lá no J All-in-One. Primeiro a gente cadastra os grupos e subgrupos da forma como a gente viu. Posteriormente a gente cadastra os produtos pertencentes àquele subgrupo. Tá? Ou vai existir uma terceira ou quarta ideia. Vamos discutir isso no EAD para depois eu implementar. Observe que eu não concluí ainda aqui a parte de controle de acessos. Tá? Por quê? Eu tenho aqui nas minhas funções, na parte do servidor, tenho autorização das funções, onde eu defino aqui quais são as funções que vão descer para determinado usuário, sabendo aqui quem é o usuário, eu desço as funções. Tá? Isso aqui é simples, carregar do banco de dados. Tenho também as autorizações dos botões, simples também. Dependendo do usuário que logar, eu pego lá o nome da função e digo quais são os botões que ele tem acesso. Perfeito. A pergunta o usuário ele vai poder definir onde vão ficar os menus da aplicação? Como assim? Veja que isso aqui funciona como uma espécie de árvore. A gente vai ter que seguir essa ideia aqui. Mas o usuário ele pode dizer que o cadastro de estados vai ficar em cadastro regional, por exemplo. Ele cria um menu cadastro regional, aí dentro de cadastro regional ele coloca estado, países, estados, cidades. O usuário vai ter o poder de fazer isso daí. Ou a gente vai ter uma estrutura fixa e dentro dessa estrutura fixa nós vamos carregar os menus que aquele usuário tem acesso. Tá? Se o usuário ele tiver o poder de fazer isso daí, a gente vai ter que alterar um pouco a lógica aqui das nossas tabelas. Tá? Se não, basta fazer a implementação como ela deve ser feita. Ok? Vamos discutir também no EAD sobre as vantagens, os prós e os contras disso daí. Tá? E aí decidir como é que vai ser feito. Outra coisa tem também a ver com o nível de autorização, mas na verdade é o cadastro do usuário. Onde é que vai ficar o cadastro do usuário? Vai ficar fora ou vai ficar dentro do cadastro do colaborador, visto que o colaborador pode ser um usuário do sistema. Tá? Isso a gente vai discutir também os prós e os contras. A decisão que for tomada no EAD eu vou implementar e disponibilizar para vocês.
Uma coisa importante aqui no cadastro do colaborador ainda, né, uma última coisa, uma última pendência é o seguinte. Na tabela colaborador, eu tenho um campo foto 34. Esse campo ele é do tipo varchar, ou seja, eu escaneio uma foto e armazeno essa foto no local do servidor, tá? E dentro desse campo aqui vai ficar o caminho da foto, né? Aqui eu ainda não tenho uma opção para escanear a foto, mas é para ter, ok? Só que a gente lembra que existe um bugzinho em relação a imagens, né? Vamos estudar primeiro a solução desse bug, vamos encontrar a solução desse bug, depois a gente implementa isso daqui, o cadastro da foto no colaborador. É importante também que exista o cadastro da foto no produto, né? Lá no levantamento de requisitos, pelo que parece isso não foi falado, não sei, quem levantou lá os requisitos junto com vocês foi o Miguel, mas independente do que foi decidido lá, né, a gente vai ter que colocar a foto no cadastro do produto também, tá? Então nós vamos alterar aqui essa tabela de produto, vamos colocar mais um campo aqui para ter a foto do produto, ok? Mas primeiro vamos nos preocupar em encontrar aquele bug relacionado às imagens aqui, quando a gente desenvolve uma aplicação em 3 camadas com o OpenSwing. Bom, então é isso, né? Eu não vou fazer um vídeo de conclusão, né, porque o curso ele não conclui, tá? O curso ele continua no EAD, a gente vai tomar todas essas decisões juntos no EAD. Depois eu vou desenvolver mais alguns vídeos com as soluções das decisões que nós tomamos. Vou disponibilizar o código também para vocês juntamente com esses vídeos, tá bom?